Boa tarde, eu sou Mariana Oliveira, eu sou a coordenadora do projeto SCAP, que preparou essa leitura para apresentar aqui no evento da Semana dos Direitos Humanos do CAP. E, bem, aqui ao meu lado temos o Felipe Coelho, que dirigiu essa leitura, é o bolsista do projeto SCAP e foi o diretor dessa leitura, interpretada pelo elenco de escapianas e escapianos, né, que vocês assistiram agora. Nós escolhemos, né, nós sugerimos a leitura dessa peça, porque estávamos, né, Felipe, lendo peças do Teatro do Absurdo, e o Teatro do Absurdo ele surge justamente no pós-guerra europeu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente no momento também em que a Organização das Nações Unidas é criada e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é criada, né, em 1948. Então, são dois acontecimentos do pós-guerra europeu e, de alguma forma, duas reações àquele momento em que a humanidade havia simplesmente enlouquecido, né? Após a barbárie, né? Das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, tanto o Teatro do Absurdo é, de certa forma, no seu conteúdo, né, nos temas que ele traz, é uma reação ao que a humanidade viveu nas grandes guerras, como também a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma reação no sentido de não permitir que isso voltasse a acontecer, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe falar algumas coisinhas, depois eu vou apresentar, né, o elenco para vocês, os nomes, aqui vocês estão vendo os nomes dos atores aqui embaixo, mas aí a gente vai ter oportunidade de ver quem é quem, e depois eu vou convidar o professor Hilton, Hilton Meliandi, de História, né, do CAP-UERJ, a quem a gente convidou, o projeto SCAP convidou, para comentar, para falar um pouquinho, né, dessa relação dessa peça, dessa possível relação dessa peça com a temática dos direitos humanos. Tá bem? Então, passo a palavra para o Felipe e depois eu vou trazer os atores para vocês conhecerem fora dos personagens. Boa tarde. Estou muito honrado de poder fazer parte desse projeto, do SCAP, em tempos absurdos também, né? Tempos loucos, tempos estranhos que nós vivemos passando, né? Esse momento de pandemia, de isolamento, de confinamento, né? Então, e a prática teatral nesse momento, né, com essa distância, com essa questão dessas novas tecnologias, de encontros virtuais, e o teatro exige essa fisicalidade, exige esse contato, né? Esse olho no olho, esse calor humano que esse período nos deixou impossibilitado. Então, é um momento de nova adequação, e estamos aí com a leitura do Piquenique no Front, Teatro do Absurdo, que é um movimento de teatro muito importante, que faz refletir através do riso, né? Através o riso como um fenômeno social, um fenômeno de desvio do padrão, né? A gente ri daquilo que desvia do padrão, e o Teatro do Absurdo ele usa como esse desvio do padrão essa quebra do raciocínio lógico em muitas de suas obras, em muitas de suas peças. Como vimos nessa peça, nessa obra do Arrabal, Piquenique no Front, o absurdo está na situação em que um soldado está diante de um combate
e eis que surge seu pai e sua mãe para fazer um piquenique. Essa situação absurda, ela faz refletir, faz pensar quando coloca esses soldados, que no texto tem até uma semelhança física, né? Coloca eles dentro de como com um aspecto infantil, uma ingenuidade infantil, né? E criticando justamente esse sistema bélico, esse sistema militarizado, em que muitas das vezes acabam com os sonhos de jovens, né? Só acompanhar a história das guerras, os interesses que estão por trás de todo o conflito bélico, né? As indústrias que se alimentam desses períodos, né? A indústria das armas, a indústria, enfim, a indústria do petróleo, a indústria da desconstrução de um território, e que logo em seguida vem a indústria da construção, né? Precisa construir aquilo que foi destruído, e dentro dessa construção, os países derrotados, eles adquirem dívidas, enfim, é um sistema que vai se retroalimentando, e que muitas pessoas se beneficiam, né? Então, essa peça ela é uma crítica profunda sobre essa questão da guerra, essa questão desses confrontos bélicos entre nacionalidades, entre as nações, e essa falta da diplomacia, né? Essa falta do diálogo. Outras peças do teatro absurdo, elas discutem justamente essa falta de comunicação, falta de entendimento entre as pessoas, entre os seres, entre as nações, né? Que permitiram, num curto espaço de tempo, duas grandes guerras com milhões de pessoas mortas, oprimidas, violentadas, que tiveram seus sonhos sequestrados, sofreram torturas, ou seja, sofreram violências e a perda dos direitos fundamentais. Então, é uma peça muito oportuna para debater essa questão dos direitos humanos. Perfeito, Felipe. É isso, né? A guerra é a derrota dos valores humanistas, né? Dos valores do humano, né? E a peça mostra de forma assim cômica, como você bem observou, né? Trazendo o riso, né? Do absurdo da situação, né? Mas mostra exatamente isso, né? Aqueles personagens que vão fazer um piquenique no front, né? O título já traz essa contradição, né? Um piquenique, que é um momento de confraternização, de relaxamento, no front, que é o momento do confronto, né? E essas personagens, elas estão ali inconscientes, né? Por que elas estão ali, né? O que faz elas estarem ali? Apesar dos personagens, principalmente o pai, terem uma certa assim, admiração, um certo fascínio pelos rituais da guerra, né? Pelos símbolos da guerra, né? Os cavalos, né? E os rituais, o que ele faz? Amarra ele, né? Então eles vão repetindo aquele ritual que eles não sabem nem qual é o motivo, qual é a razão daquilo, né? Eu acho que a gente sempre também pensa, quando a gente escolhe os textos, né?
nesse ano que a gente escolheu os textos para o Teatro Absurdo, a gente pensa muito na questão da atualidade, né? Há 2 semanas a gente fez aqui no SCAP uma live com um convidado, um diretor de teatro convidado, sobre a atualidade do absurdo, né, no teatro e no mundo. E aí eu fico pensando nessa atualidade, né, do belicismo, ou pelo menos dos discursos belicistas, né? Essa ideia de uma crise dos valores humanistas, né? Essa coisa de... E muitas vezes esses discursos odiosos, odientos, discursos de ódio serem proferidos assim de uma forma quase infantil, como esses personagens dessa peça atuam, né? De uma forma assim quase inocente, né? Como se fosse uma grande brincadeira, e na peça a gente vê que não é brincadeira, né? Então, até a virada dramática, assim, digamos, da peça é o momento em que você vê que você está rindo ali, né? Você está rindo da situação engraçada, absurda, e de repente todos são bombardeados e morrem. Não era uma brincadeira, né? De fato, a questão de ir contra os direitos humanos nunca é uma brincadeira, né? Então, acho muito importante esse evento de resgatar, né, a ideia dos direitos humanos, que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas desconhecem mesmo, né, de onde vêm os direitos humanos, quando eles foram criados, por qual motivo, né? Então, é importante resgatar isso, e acho que a peça presentifica, de certa maneira, né, esse sentimento do absurdo, da irracionalidade, da derrota dos valores humanistas, que é uma guerra, né? Mas agora eu queria apresentar os atores. Eu estou aguardando o professor Hilton conseguir entrar na sala, e assim que ele conseguir, depois que a gente vira um pouco os atores, a gente vai dar a palavra para o professor Hilton conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre essa relação da peça com a ideia dos direitos humanos, e a gente poder até conversar ao final, tá bom? Vou colocar aqui em tela, a gente tem uma limitação de pessoas em tela, vou botar na ordem de aparição, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Hilton, a gente percebe que o conceito, a definição de direitos humanos, ela vem perdendo, né? Vem sendo distorcida. Muitas das vezes por conta de programas de cunho jornalístico, sensacionalistas, que exploram as notícias de violência urbana de um país miserável, de um país sem muitas perspectivas, que vive um período caótico do campo político, do campo econômico, e que a violência só aumenta, né? Então, esses programas, esses noticiários da tarde, né? De cancelamento de CPF, enfim. O que você pensa sobre esse tipo de programação na indústria de comunicação de massa, e como ele colabora para que deturpações do conceito do direito humano aconteça, e aliado muitas das vezes com a moralidade religiosa, que é uma combinação tanto quanto perigosa, né? Enfim, a televisão, o meio de comunicação, ele deve ser regulamentado pelo Estado? Nossa, pergunta difícil. Essa regulamentação é complexa, porque qual o grande medo que se tem? Se você começar a regulamentar determinadas questões, e se você começar a instaurar certos crivos, você vai chegar à censura, e aí o que a gente está fazendo aqui vai ser impossível. Em algum momento a gente também vai sofrer isso. Eu fico pensando sempre na questão dos direitos, dentro da perspectiva total, e quando você começa a levantar determinadas questões, você vai trazendo controles maiores ainda dentro da sociedade em si. Eu acredito que o único caminho é o caminho da educação mesmo.
é o caminho do trabalho, dentro de sala de aula, da discussão em si. Esses programas eles vão sempre existir, porque, afinal de contas, há muito tempo eles já estão aí no ar, eles dão lucro, eles têm uma perspectiva de muito mais econômica do que informativa, né? Eu acho que a gente tem que trazer novas perspectivas, né? Hoje nós temos aí o YouTube, a internet, e cada vez mais eu vejo essa geração desses meninos escolhendo e tendo a opção de escolher o que vem assistir. O mais importante é o que se chega em debate, em discussão. Sempre um discurso muito respeitoso para que leve uma reflexão a esses meninos, para que eles possam entender se realmente aquilo é positivo, né? Se aquilo é realmente algo importante. Esses programas eles estão num horário que realmente ele funciona para canalizar um determinado grupo que vai assistir e que está indignado, e é muito fácil, quando você encontra uma população indignada, você buscar um bode expiatório. Alguém que vai ser levado a assumir determinadas culpas, né? E que faz com que um senso de crítico de sociedade não venha a ser trabalhado de uma forma ampla, plena, né? E cuidadosa. O importante é que a gente mostre que muitas vezes esses discursos, quando o cara lacra e fala lá um número de CPFs cancelados, ou então ele vai falar da violência em si, saber que fatores levam a esse aumento de violência. Que motivos isso aí pode ser, de que forma você pode resolver e mudar questões que não são tão difíceis de serem resolvidas. A educação é o primeiro passo, é o primeiro caminho. E junto a isso, toda uma estrutura digna de vida que nós, enquanto sociedade, devemos defender. É muito fácil e eu acho muito muito sedutor esse discurso de você encontrar um culpado e o culpado está logo aqui a seu lado, sem entender o porquê essas situações ou como alguns indivíduos vivem. É muito fácil você tentar construir um discurso de mérito, mas a sociedade e os indivíduos não saem do mesmo ponto. E é essa noção de compreender onde cada indivíduo sai e ter a dimensão de que todos devem ter direitos e devem ser tratados minimamente dentro de um sentido, se não for alcançada a igualdade, a equidade, é o caminho para uma sociedade mais justa. Então, esse é o grande perigo, né? Quando é visto ou discutido e não se trabalha uma dimensão justa, ou não se interpreta o porquê como determinados indivíduos ou que condição esses indivíduos vivem. E é muito fácil culpabilizar, né, alguns indivíduos dentro dessa sociedade em si. E esses programas, é engraçado quando a maior apreensão de fuzis da história do país acontece num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, e esses programas que exploram esse tipo de informação não dá nem uma notinha de rodapé, né? Por isso que a gente está aqui. Hilton,